Nós bendizemos o Teu nome, Jesus. Nós exaltamos o Teu nome, porque só Tu és digno de toda a glória, digno da nossa adoração, Senhor. Se não fosse a Tua misericórdia, Senhor, se não fosse a Tua bondade sobre as nossas vidas, se não fosse a Tua graça, Senhor, sendo renovada das nossas vidas, nós não estaríamos aqui. Então toda a glória desse lugar, toda a adoração, todo o levantar de mãos, Senhor, toda a voz, seja dada a honra e a glória devida que é a Ti, Senhor. Nós bendizemos o Teu nome, nós exaltamos o Teu nome, porque só Tu és santo e bendito. Amém, Jesus. Graça e paz, igreja. Que bom estarmos nesse lugar para exaltar o nome daquele que é digno de honra, de glória e de adoração. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, vamos meditar numa breve palavra. Lá no livro de Isaías 43. Isaías 43. Nós vamos ler o 18 e o 19. Isaías 43, versículo 18 e 19. Quem estava na consagração vai ouvir um pouquinho mais que a gente compartilhou no sábado pela manhã. Amém? Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no ermo. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Você pode se assentar? O Senhor tem ministrado faz alguns dias esse louvor, essa palavra no meu coração. Eu tenho meditado nela, tenho martelado. E eu sei que o Senhor tem falado comigo e vai falar com você também. É muito bom ter você aqui para cultuar aquele que é digno, né? No meio da semana, nós conseguimos estar nesse lugar para entregar a nossa adoração e a nossa gratidão a Ele. É um privilégio para poucos. Amém? Queridos, quando eu estava meditando nessa passagem, o que me chamou muito a atenção foi o que o Senhor estava falando com Israel, quando Ele falou que é para a gente não lembrar das coisas que são passadas, mas olhar para algo que é novo, para algo que Ele está trazendo. Só que quando a gente pensa nisso, a gente fica bem alegrinho, né? A gente fica bem felizinho. Está vindo algo novo. Aleluia. A gente fica muito feliz. E é sempre bom quando vem algo novo do Senhor. Quando nós estamos esperando algo novo do Senhor. Mas deixa eu te dizer. Deserto é uma região árida e inóspita. Se a gente trazer para o lado espiritual, é um lugar de provação, dependência e de um encontro íntimo com Deus. Lá no hebraico, essa palavra chama-se midbar, que significa falar. Mas é um lugar onde Deus fala e o homem se cala. E eu meditando nessa passagem, eu comecei a me ver e a meditar nesse deserto, nesse lugar tão árido, tão seco. E eu fui pesquisar o que quer dizer ermo. Porque se Deus falou que vai colocar água no ermo, tem algum sentido. Essa palavra ermo não está lá à toa na Bíblia. E ermo é um lugar isolado, desabitado, estéril, esquecido. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esse lugar. Eu não sei o que cada um passa, né? Como a gente sempre repete aqui, todo pregador, todo pastor, todo ministro que sabe aqui fala, eu não sei o que você está passando, mas é literalmente isso.
a gente não sabe, a gente sabe o que a gente está passando, o que a gente está enfrentando. Mas quando a gente pensa nas nossas provas, nas nossas lutas, muitas vezes eu vou tirar meu calçado, gente. Vocês me dão licença aí, porque eu estou com uma cãibra no meu pé. E às vezes a gente pensa no deserto, na luta, na prova, né? A gente pergunta: ô irmão, como é que tá? Estou no deserto. Ai, pastora, estou numa luta, estou no deserto. E eu pensando nisso, o que o Senhor quis falar quando Ele falou para o povo de Israel: eis que faço uma coisa nova. E aí Ele faz uma pergunta: vocês não percebem? Vocês não conseguem ver? Aí Ele continua, depois do ponto de interrogação, Ele continua: eis que porei um caminho no deserto. E eu comecei a meditar nisso. Quantas vezes nós nos vemos numa situação difícil, num deserto, numa luta, num problema, numa angústia, seja qual for o tipo de situação em que você está. A primeira coisa que vem na nossa mente quando nós estamos enfrentando uma coisa muito difícil, a gente lembra do passado. A gente lembra das fases boas, das vacas gordas, da situação melhor, da casa bem boa, de um salário muito bom, de um carro muito bom, de uma comida muito farta na mesa. A gente começa a olhar para trás. E a primeira coisa que a gente faz: nossa, que tempo bom era aquele. Nossa, antes as coisas não eram desse jeito. É normal, é natural nós, seres humanos, fazer isso, fazer esse exercício. Quando nós estamos muito atribulados, angustiados, com situações muito difíceis, principalmente quando ela é financeira ou quando ela é na saúde, a gente perde o chão, a gente fica perdido. E a primeira coisa que a gente faz o quê? Olha para trás. Só que Deus está dizendo hoje para a gente: não vos lembrei das coisas passadas. Porque aquele tempo, para aquele período, já passou. Mas pastora, o que tem a ver uma coisa com a outra? É porque quando a gente entra num deserto, é porque nós estamos indo para um outro lugar. É uma nova fase. É um novo momento. Então nós ficar lembrando e nos entristecendo e reclamando daquilo que já vivemos. Às vezes eu escuto muitas vezes as pessoas falar: pastora, naquele período, quando a igreja era assim, quando a igreja era assado, nós vivíamos tantas coisas extraordinárias, o Senhor se manifestava, a gente ficava horas na presença do Senhor. E a gente fica lembrando daquilo. Não que não é para a gente lembrar. O problema é quando nós paramos para olhar para trás. E deserto não é um lugar de ficar parado. Por quê? Porque o Senhor está dizendo que Ele vai abrir um caminho no meio do deserto. E se nós ficar olhando, nós não vamos prestar atenção quando Ele se manifestar e abrir o caminho para você passar. E o que Deus falou muito forte ao meu coração, quando eu estava estudando essa palavra, era: ok, amém, né? O Senhor vai abrir o caminho no deserto, é uma maravilha, glória a Deus. E eu pensei, e eu perguntei ao Espírito Santo: por que nós passamos tanto pelo deserto? Por quê?
Por que que o crente parece que só sofre? Não é assim? Toda a vida está num perrengue, toda a vida está numa luta. E sabe o que o Espírito Santo colocou no meu coração? Era um dos questionamentos, enquanto eu estudava essa palavra, é que, filha, vocês sempre vão estar no deserto. Então, se você veio aqui nessa noite, pedindo para o Senhor te tirar do deserto, eu tenho uma notícia para te dizer: não vai passar do deserto. Pastora, mas a palavra fala que a gente não vai permanecer no deserto, porque o Senhor vai estar no deserto. Ele vai abrir o caminho no deserto. Nesse caminho está o teu propósito. Nesse caminho está aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Nesse caminho está aquilo que Ele vai derramar na tua vida e através da tua vida. Então pare de pedir para o Senhor: me tira desse deserto. Comece a orar diferente. Senhor, abre o caminho. Me mostra qual é o propósito, me mostra qual é a direção, para onde eu tenho que ir. O que o Senhor está falando nesse deserto? Essa tem que ter a nossa oração e não nos livra. Sabe por quê? Eu fico pensando que a gente gosta muito de pedir para o Senhor tirar a gente do deserto, mas quando a vida está em uma calmaria, a gente relaxa e descansa demais. Aí a gente não busca mais, a gente não ora mais, a gente não intercede mais, a gente nem jejua mais. A gente tira menos tempo, porque a gente tem muito tempo fazendo muita coisa quando a vida está muito boa. Não que você não mereça uma vida boa. Mas mesmo quando temos tudo, nós passamos pelo deserto. Quando não temos nada, nós passamos pelo deserto. O que o Senhor está nos dizendo é: vai ter sempre um deserto. Mas eu vou abrir o caminho no meio do deserto. E às vezes Deus abre o caminho e a gente começa a passar no deserto. Começa a entender algumas coisas, começa a perceber uns propósitos, né? Uns direcionamentos. Às vezes entra no ministério, né? Às vezes casa, às vezes compra um carro. Às vezes nesse meio do deserto tem um caminho que tu está trilhando. Daqui a pouco vem a seca. Daqui a pouco fica tudo muito árido. E a gente começa a se entristecer de novo. Aí o Senhor chega no meio do caminho e faz um rio brotar para você beber, para você matar a sua sede, para você se refrescar, para renovar as tuas forças, para você trilhar mais um pouco o caminho. Se você prestar atenção nessa passagem, eu gostaria que você, se tiver a sua Bíblia, abra aí de novo Isaías 43, para a gente compreender melhor o que Deus está falando conosco nessa noite. A partir do versículo 1, vamos ler? Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que fostes precioso aos meus olhos,
Também fostes honrado e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque eu estou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei-me meus filhos de longe, as minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que eu criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvido. Todas as nações se congreguem e povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e se ouçam e se diga a verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, o vosso Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós enviei a Babilônia, todos fiz descer com fugitivos os caldeus dos navios com que se vangloriavam. E aí por diante, aí vai. Aí de repente, ele fala, eis que faço uma coisa nova. Porventuras, não percebeis? Por acaso vocês não estão vendo? Quando a gente começa a ler, quando passares pelas águas, estarei contigo. Dá um nós. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Mas aí ele fala, vou fazer um caminho no meio do deserto. Parece meio contraditório. Ué, ele vai passar pelas águas, fogo não vai queimar. Agindo ele, quem vai impedir? E como é que aparece esse versículo dizendo que ele vai abrir um caminho no deserto? Que vai botar rios no ermo? É porque é exatamente isso. É no deserto que o fogo não vai te queimar. É no deserto que as águas não vão te afogar. É no deserto que vai vir a provisão. É no deserto que o milagre vai acontecer. Não gostamos de ouvir quando Deus nos fala que vai nos deixar no deserto. Porque a fase mais difícil da nossa vida é quando estamos nesse lugar, onde a gente olha e não tem provisão, onde a gente olha para o lado é tempestade de areia, onde a gente pensa não tem um pouquinho de água para refrescar minha vida. Mas é exatamente nesse lugar que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que disse que agindo ele, quem impedirá? E que vai abrir o caminho para você passar. Então, se você estiver enfrentando algum desafio, eu te convido nessa noite a olhar para Jesus, a olhar para Ele no deserto, a se alegrar com Ele nesse deserto. Eu sei o que é estar no deserto e sorrir no deserto.
Eu sei o que é chorar muito no deserto. Mas eu também sei o que é ver a provisão no deserto. É angustiante o deserto, mas há saúde no deserto. Às vezes, está meio difícil financeiramente. Mas o Senhor vem com uma provisão. Então, quero meditar com você sobre isso. Deus não fala que vai nos livrar do deserto. Deus fala que vai nos livrar dentro do deserto. Há um lugar de encontro nesse deserto. Há um lugar que você tem que ouvir o Senhor falar nesse deserto. Às vezes Deus nos leva nesse lugar que é para silenciar tudo o que estamos ouvindo, todos os barulhos, tudo aquilo que está martelando, tudo aquilo que o nosso cérebro está ali agitado. E o Senhor nos coloca lá, onde há um silêncio ensurdecedor, que é para ouvir a voz dEle. Como que faz, pastora? Nesse lugar tão difícil, onde dentro da minha casa parece que as coisas não vão melhorar, ouvir Deus. Cala todas as vozes. Faça silêncio. Ele vai falar. Porque deserto é lugar árido, de silêncio. É calor às vezes, é frio demais às vezes. E é o melhor lugar para termos as melhores intimidades com Deus. É ali que o Senhor vai nos chamar para bem pertinho dEle. É ali que Ele vai sentar do teu lado e vai lhe contar grandes segredos. Deus tem algo para realizar na tua vida. Deus quer compartilhar algo sobrenatural com você. Mas é lá, no deserto. Mas não fique preocupado. Pastora, não passa. A senhora não está entendendo. Ele vai abrir um caminho, amado. Você não vê? Você não consegue perceber pelos olhos espirituais? É hoje a noite de você colocar sua fé naquele Deus que você diz que ama. Naquele Deus que você levanta a mão e diz: aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar. É para esse Deus que você tem que agir com fé agora. Colocar o pé onde não tem chão. É hora de exercer a fé. Deus vai realizar o impossível, porque ermo é lugar impossível, ele é seco, ele é árido. Cavar não vai achar água. A Bíblia fala que Ele vai colocar rio. Então pensa comigo. Não é um copinho d'água. É rio. É abundância. Deus vai derramar algo abundante na tua vida. Você pode crer no milagre de Deus na tua vida. Tem algo precioso vindo do Senhor para a tua vida. Então, querido, não senta no deserto, não reclama no deserto. Tenha fé, se levanta. Está abrindo um caminho no deserto. O Senhor está abrindo. Você precisa se levantar. Você precisa caminhar nesse deserto, porque Ele vai colocar um rio do impossível na sua vida. Eu não sei o que você veio buscar hoje. Talvez você tenha vindo só mais uma vez. Não sei. Talvez você está pensando em desistir. Mas não morra no deserto. Há algo sobrenatural que o Senhor tem para você. Não é uma história, querido. Não é algo que aconteceu só com o povo de Israel. Quero que você entenda.
Isso não é algo que aconteceu só com o povo de Israel. Está acontecendo comigo, está acontecendo com você. Só você sabe o que você está enfrentando. Só você em casa, com Deus, e a gente gosta de falar, o travesseiro sabe. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite, porque Ele disse para mim: não acabou o deserto. Ainda tem um chãozinho no deserto. Sabe o que é o deserto? Deserto é a tua forja. Deserto é a tua lapidação. Porque é no deserto que nós deixamos o Senhor olhar para nós e ver quem nós somos de verdade. Nua e crua. Nós não conseguimos esconder quem somos. Aqui na igreja talvez. No teu trabalho talvez. Para um amigo talvez. Mas para Deus, no deserto, nós rasgamos quem somos. É quando não tem nada. É que nós enxergamos que não somos absolutamente nada. Que Ele é tudo. Que Ele é absolutamente tudo que nós temos. Tudo que nós precisamos. No deserto, querido, você não consegue levar o seu dinheiro. Ele não te livra do deserto. No deserto, quando Deus te leva para o deserto, é você e Ele. Ele sabe quem você é no deserto. É lá que nos desarmamos. É lá que as nossas defesas caem. O nosso achismo, o eu, a nossa vaidade, a nossa carne. Porque nós somos obrigados a olhar para o alto e a enxergar o caminho. E esse caminho, só uma pessoa pode abrir. Eu e você não temos esse poder de estarmos num lugar tão cansado às vezes. Às vezes, eu não sei você, mas às vezes eu estou tão cansada, que meu corpo está sem forças. Aí eu digo: Jesus, vem aqui. Eu não tenho o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho para onde ir. Aí eu abro os meus olhos e vejo um caminho. Há um caminho no deserto. Eu não sei qual é o caminho que o Senhor vai abrir para você. Mas tem. Há um rio que o Senhor vai abrir para você. Algo sobrenatural nesse lugar. Então hoje, não peça para sair. Se tem uma coisa que está sendo mais difícil, mais desafiador, é fazer um exercício de não pedir para sair desse deserto. Está difícil, eu sei. Às vezes parece insuportável, eu sei. Às vezes parece insustentável, às vezes. Eu sei. Mas ei, tem água. Há um rio que o Senhor está abrindo no deserto para você. Abra comigo
no próprio livro de Isaías 35. Deserto, querido, é lugar de obediência, é lugar de dependência, é lugar de humilhação. É nesse lugar que você vai ouvir o Senhor falar em obediência. E quando estamos no deserto, que o Senhor abre o caminho. Lá em Isaías 35 diz assim: o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e do Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa, e Ele virá e vos salvará. Então os cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto, porque águas arrebentarão no deserto, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, e das habitações em que jaziam chacais haverá ervas com canas e juncos. Ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. Há uma abundância no deserto, querido. Vai florescer. Sabe, está difícil, eu sei. Mas se alegre. Se alegre aí onde você está passando esse deserto. Tem alegria sim no deserto. Há uma saída no deserto. Há algo extraordinário nesse deserto. Porque no deserto há uma provisão aonde há escassez. Há cura onde há doença. Há alívio onde tem dor. É no deserto, querido, que vai haver flores e abundância. É no deserto onde vai haver cura. É no deserto que vai abrir um caminho. Nessa noite eu vim aqui dividir com você essa palavra que tem há mais de uma semana reverberado no meu coração. E eu tenho aprendido com o Senhor como é difícil estar nesse lugar. Mas eu tenho aprendido que reclamar, querido, não é uma opção para quem quer ter água no deserto, para quem quer viver o extraordinário. Talvez hoje você esteja pensando numa conta que tem que pagar amanhã. Talvez seja a saúde de alguém em casa. Talvez seja uma porta de emprego. Talvez seja um deserto ministerial. Eu não sei porque eu não te conheço. Mas tem um que está aqui, que está falando comigo através dessa palavra e agora fala com você. Ele te pede, não olhe para trás.
Eis que faço uma coisa nova.